a gente precisa falar sobre a falência total do Estado na sua promessa mais básica, segurança. E para entender isso, a gente precisa voltar para um crime que o Brasil fez questão de esquecer. Em Brasília, Galdino Pataxó, um líder indígena, dormindo num ponto de ônibus. 5 jovens de classe alta atearam fogo nele. A desculpa era só uma brincadeira. E aqui vem o plot twist, a piada de mau gosto. Os assassinos não só estão livres, eles viraram funcionários do Estado. A justiça não só falhou, ela recompensou os criminosos. Então, se liga. Pra gente entender o que aconteceu com o cachorro-orelha, a gente tem que entender o padrão. O caso Galdino é a matriz. É o crime original que expõe como o sistema funciona. Acompanha comigo a linha do tempo desse absurdo. O crime foi em 97. O menor de idade no mesmo ano já estava na rua. Os outros pegaram 14 anos. Mas em 2004, depois de passar só 3 aninhos na cadeia, já estavam em liberdade condicional. E hoje? Hoje eles estão muito bem, obrigado. Empregos públicos. Um virou policial rodoviário federal, outro arrumou cargo no Senado, um foi pro Detran, o outro pra Secretaria de Saúde. O sistema abraçou eles. E sabe quanto custa essa impunidade? Tá aqui o preço. R$ 83.463,17. É isso que os assassinos do Galdino recebem, juntos, todo santo mês. Sai do nosso bolso. O mesmo Estado que não protegeu a vítima, hoje banca os assassinos dela. E esse roteiro, esse padrão de proteger os agressores, nos joga direto pro futuro. Poderia ser 1997, mas a gente está falando de 2026. O nome da vítima agora é Orelha, mas o sistema que garante que nada vai acontecer com os culpados, esse continua idêntico. Florianópolis. Orelha, um cachorro de 10 anos que era cuidado por todo mundo na vizinhança, é espancado até a morte. Os suspeitos, de novo, jovens de famílias ricas. Não é coincidência, é sintoma da mesma doença. Bom, aí o país inteiro ficou revoltado, né? E o que o Estado faz? Ele precisa parecer que está fazendo alguma coisa. É aqui que começa o grande teatro. Uma peça caríssima e completamente inútil para acalmar os ânimos. 153 bilhões de reais. É um número que nem cabe na cabeça. Foi o que o Brasil queimou com segurança pública só em 2024. A pergunta é óbvia. Essa grana toda foi pra onde? Porque pra proteger o Galdino ou o Orelha, tá na cara que não foi. E a gastança não para, não. Em 2025, o Fundo Nacional de Segurança Pública bateu recorde de execução. 1 bilhão e 400 milhões. É mais dinheiro, mais recurso, mais propaganda e resultado prático na rua. Cadê? E qual foi a resposta? Criaram lei com a Orelha, anunciaram decreto Justiça por Orelha, uma chuva de projeto de lei. Aumentaram multa que já não era aplicada antes, é só discurso. É só pose para foto, sem mudar absolutamente nada. E no final das contas, enquanto o Estado fazia todo esse showzinho, o caso do Orelha foi convenientemente colocado em sigilo de justiça. E os suspeitos foram para Disneylândia. A impunidade não só venceu de novo, ela tirou férias de luxo. Então, a gente precisa chegar no ponto central. O problema não é que o Estado é ineficiente na segurança. O problema é a própria ideia de que o monopólio estatal pode gerar segurança. Isso é um mito, uma mentira. O Murray Rothbard já tinha matado essa charada. O Estado não é uma empresa competindo por clientes. Ele não tem o menor incentivo para ser bom no que faz. Pelo contrário, o incentivo é sempre o de expandir o próprio poder e quase sempre na base da força. É o famoso mito robesiano. Aquele papo, né? Entregue seus meios de se defender, pague impostos absurdos e abra mão da sua liberdade. Quem troca, eu, o Estado, te proteja. Bom, os casos do Galdino e do Orelha estão aí para mostrar que tipo de proteção é essa. Olha, é só comparar os incentivos. O Estado vive de imposto. Não importa se o serviço é bom ou ruim. Ninguém lá arrisca o próprio patrimônio. O objetivo é só aumentar a burocracia. Agora, no mercado, é o contrário. O dinheiro vem do lucro, que depende de cliente satisfeito. Se a empresa falha, ela quebra. A reputação vale tudo. A competição obriga todo mundo a ser melhor. Não tem nem comparação. Mas só criticar não adianta. Tem que ter uma alternativa. E ela existe. A solução é fugir dessa armadilha do monopólio. É começar a pensar em proteção como um serviço e não como um poder exclusivo do Estado. E a alternativa é bem clara. Primeiro, acabar com o monopólio. Deixar agências de segurança e seguradoras competirem no mercado para oferecer proteção de verdade. E por último, criar um sistema de justiça focado em arbitragem e principalmente em restituir a vítima, em vez de só alimentar a máquina do Estado. Isso não é nenhuma utopia não. Já acontece. Em lugares como o Atlantic Station em Atlanta,
nada. A segurança é 100% privada e funciona. A Polícia Ferroviária Privada Americana tem taxas de condenação altíssimas. Lá em 1966, comerciantes do Harlem acabaram com um crime na área contratando a própria segurança. E isso acontece todo dia em milhares de condomínios aqui no Brasil. E é isso que traz a gente de volta pro Orelha, porque a história dele é a prova final, a prova de que a ordem não vem do Estado, a ordem vem das pessoas. Durante uma década inteira, a comunidade da Praia Brava cuidou do Orelha. Sem lei, sem decreto, sem imposto. Eram os moradores, os comerciantes, gente que voluntariamente se organizou para dar casa, comida e carinho para ele. Isso é ordem espontânea e funcionou perfeitamente. 10 anos de ordem que vieram da comunidade. E aí, bastaram 10 minutos de violência para tudo acabar. E o Estado, o tal monopólio da proteção, não estava lá. E o que ele produziu depois não foi justiça, foi o caos da impunidade. A ordem veio das pessoas, o caos veio do Estado. Depois disso tudo, a pergunta que fica é essa: quem é que realmente protege alguém? O monopólio armado do Estado, que só falha? Ou são as pessoas livres se organizando para cuidar do que é delas? A resposta? Bom, a resposta está toda na história da Orelha.